Oi, gente, bom dia. Pessoal, a aula de hoje que eu vou estar postando, nós vamos trabalhar os gêneros textuais que são cobrados na prova de produção textual dos vestibulares da UES, certo? As turmas que já tiveram aula presencial, eu já passei uma primeira produção, né? Só que foi a redação do Enem. Quem já me enviou, eu estou corrigindo, certo? Esta semana eu vou dar uma acelerada para dar um retorno para vocês. As turmas que ainda não tiveram, não precisa se preocupar agora em me entregar, certo? Em produzir o texto, só quem já teve a aula presencial. Mas aí eu não posso esperar passar produções textuais apenas nas aulas presenciais, porque vocês só vão me ver a cada um mês, mais ou menos, né? E aí a gente ia perder muito tempo. Nesse sentido, eu já preparei esta aula, certo? Para trabalhar com vocês os gêneros que são cobrados na UES. E aí eu fiz um levantamento desde 2008.2, aliás, desde 2008.2 até 2020.1, para ver quais os gêneros, né, que mais foram cobrados durante todo esse percurso de tempo. E aí a gente vai ver que tem muitos que são muito fortes no sentido de serem repetidos, né? Um deles é o artigo de opinião que nós vamos ver hoje. E aí eu lembro que eu mandei essa lista para vocês com o ano e a classificação do gênero, tá? Mas para agora nós vamos focar no artigo de opinião porque ele apareceu muitas vezes, certo? E aí nas próximas a gente vai vendo outros que caem bastante, certo? Mas para a aula de hoje eu preparei o artigo de opinião. Eu tenho certeza que vocês já tiveram contato com esse gênero, ou leram ou produziram nos anos anteriores. Mas aí eu gostaria de relembrar algumas coisas, né, que às vezes a gente acaba passando despercebido. Gostaria de relembrar, tá? É uma aulinha rápida, só para fortalecer, né, as características, rever, e eu aproveito e já passo para vocês a produção textual, que vai ser um artigo de opinião. E lembrando que quando vocês produzirem textos, redação do Enem, a minha matriz de correção vai ser as informações do Enem, né? A matriz de referência de correção da redação do Enem. Quando vocês me passarem quando vocês produzirem as redações, as produções de texto cobradas na UES, aí eu vou corrigir de acordo com as instruções do vestibular da UES, né? Então, o que é esse gênero textual, o artigo de opinião, né? A gente sabe que ele pertence ao tipo dissertativo, então isso a gente já sabe que esses textos cujo objetivo principal é defender uma tese, um ponto de vista, nós já sabemos que nós vamos lidar com, ou nós vamos fazer uso principalmente da tipologia dissertativa, argumentativa, né? Então, o gênero textual, o artigo de opinião, a predominância a tipologia predominante nesse gênero é o tipo dissertativo, porque você vai ter que defender um ponto de vista, né? Geralmente esses textos circulam em jornais, revistas, sites, né? Geralmente tratam de temáticas polêmicas ou instigantes, né? Que são bastante pertinentes ao meio social. Geralmente, quem produz, né, artigo de opinião são especialistas, né, daquele assunto. No caso aqui, nós não somos necessariamente especialistas do assunto, mas isso não impede de que nós
pesquisemos, né, estudemos e produzamos um texto, artigo de opinião, tá? Gente, então, como eu já falei, esse artigo ele é caracterizado em defender uma ideia, e aí, que é a nossa tese. Se eu preciso defender, eu preciso sustentar esse ponto de vista em argumentos, né? E depois que eu argumento, depois que eu comprovo, depois que eu justifico, depois que eu sustento esse ponto de vista, eu vou gerar uma conclusão, né, para tudo isso. Essa conclusão pode ser propositiva ou pode ser sintética. Qual é a diferença? O artigo de opinião, tanto você pode finalizar fazendo uma retomada de tudo aquilo que você disse antes, né, para reforçar, enfim, é aquela expressão fechar com chave de ouro, né? Ou você pode finalizar o seu texto de maneira propositiva, ou seja, sugerindo, se você vir que é necessário sugerir uma solução para essa problemática que você está discutindo, né? Você pode propor uma solução, como é feito na redação do Enem, tá? Mas no artigo de opinião, não necessariamente você tem que terminar de modo propositivo, né? A partir de uma solução, de uma proposta. No Enem já é obrigatório, tá? Mas aí deixemos a redação do Enem, a gente já discutiu isso na aula presencial. Foquemos aqui no artigo de opinião, tá? Então, você estabelece a tese, sustenta essa tese por meio de argumentos, e isso aí vai gerar uma conclusão que pode ser propositiva ou sintética. Propositiva, se você vir que é necessário propor soluções. Sintética, se você vir que é necessário finalizar de outra forma, tipo retomando as ideias do texto e fazendo o fechamento, né, do seu raciocínio. Como eu falei, geralmente são temáticas provocativas, são temáticas pertinentes, são temáticas que instigam, né? E então geralmente vai ser polêmico porque vai dividir opiniões, né? Pessoas vão ser a favor, pessoas vão ser contra, e aí cada um vai ter a sua tese, vai sustentar o seu ponto de vista, vai construir seus argumentos a favor da defesa do seu ponto de vista, né? Só que isso vai exigir que o autor do texto, né, tenha competência para selecionar os melhores argumentos, como eu falei, mas sem necessariamente desrespeitar o interlocutor ou subestimar posições alheias. Não significa dizer que, embora o meu ponto de vista seja diferente do seu, isso não me dá o direito de, por exemplo, de te desrespeitar ou subestimar a tua argumentação. A questão aqui é: que ponto de vista eu defendo sobre determinado assunto, tá? E como eu construo a minha argumentação a favor da defesa do meu ponto de vista, tá? E aí, como geralmente a circulação desse gênero, artigo de opinião, em revistas, jornais, em sites, né? Nós vamos ter que fazer um uso adequado da língua. Eu vou ter que ver quem é o meu público leitor, né? Então, o contexto de produção desse gênero de texto vai exigir que você faça uso da língua formal, né? Da linguagem formal. Então, a gente vai evitar coloquialidades, a gente vai dar prioridade, né, ao uso formal da língua, por causa do contexto de produção, tá? Sobre o título,
lá no Enem não é obrigatório você estabelecer um título para o seu texto, né? O artigo de opinião ele pede que você crie um título. E aí o título ele é o cartão de visita, né? É preciso ter um cuidado na elaboração do título porque ele vai ser uma forma de chamar a atenção do leitor, né? Então, suponhamos que o tema seja a legalização do aborto no Brasil. O tema já é polêmico, porque a gente vai ver aí opiniões antagônicas, né? Porque nós vamos ter posicionamentos da igreja que eu falo da religião, né? Nós vamos ter posicionamentos da ciência, nós vamos ter posicionamentos de outras áreas do conhecimento, enfim. O tema por si só já é pertinente, já chama atenção. Mas aí o teu título ele precisa ser convidativo, ele precisa ser atrativo, né? Ele precisa já a tua argumentação ela já começa no teu título, tá? Então tem que ter essa sacada, tá? E aí uma vez que você escolhe o título, é preciso entender também que ele precisa dialogar com toda a tua discussão. Porque, embora a tua discussão converse com a temática, às vezes você estabelece um título que não conversou bem com a discussão proposta no seu texto. Então, observe que temática precisa conversar bem com o título que você selecionou e, por sua vez, tudo isso tem que conversar com a discussão tecida no seu texto, tá? Gente, qual é a diferença também do artigo de opinião para o gênero redação do Enem? No artigo de opinião, é permitido flexionar verbos e pronomes na primeira pessoa do singular, certo? Por exemplo, contudo, você também pode preferir a terceira pessoa do discurso, tá? Mas não constitui erro ao escrever esse gênero se você disser precisamos unir força, primeira pessoa do plural, não é? Ou eu penso que, pensamos que, defendo que, a meu ver, nosso país, porque aí quando você usa o nosso, você se inclui aí, né? Nossa ideia, você está se incluindo. Então, não é erro você, ao produzir um artigo de opinião, fazer uso da primeira pessoa, tá? Como também não é erro se você preferir usar também a terceira pessoa do discurso. Por exemplo, em vez de você dizer precisamos, né, primeira pessoa do plural, nós, você pode usar precisa-se, né, terceira pessoa do singular, né, terceira pessoa do discurso. Então, isso vai depender muito dos objetivos do seu texto, da sua argumentação, das suas pretensões, tá? Então, agora a sugestão que eu dou é a seguinte: se ora você faz uso da terceira pessoa, se ora você faz uso da primeira pessoa, o seu texto ele vai ficar despadronizado. Então, eu sugiro que você padronize, né? Ou primeira pessoa ou terceira pessoa, tá bom? Mas a informação principal as informações principais, aliás. Você pode escrever um artigo de opinião fazendo uso da primeira pessoa, tá? E você também pode fazer uso da terceira pessoa, você opta. Isso não é erro. Agora, no Enem, é uma regra, né? No Enem, no gênero redação do Enem, as instruções, né, para a elaboração desse gênero é que você faça uso da terceira pessoa. Então, no Enem, em vez de você falar precisamos unir forças, no Enem você falaria precisa-se unir forças, né? No artigo de opinião você pode um ou outro.
A questão aqui é padronizar no artigo de opinião. Se você começar usando primeira pessoa, eu sugiro que você permaneça, né, a usar essa escolha, tá? Se você optar pela terceira pessoa, pelo uso da terceira pessoa, você finaliza para que o seu texto fique padronizado, tá bom? Resumindo, né, as características, considerando as características dos veículos de publicação, né, revistas, jornais, sites, o artigo de opinião é um texto geralmente curto, com linguagem direta, objetiva, simples e harmônica, como todo texto, né? Claro, tem textos mais complexos. Mas, como é um texto para ser publicado em revistas, jornais, sites, você precisa ser objetivo, você precisa ser claro, você precisa ser direto, tá? E em se tratando da redação, né, do texto que você vai produzir no vestibular da UES, você precisa ser mais objetivo ainda, porque tem o limite de linhas, né, e ali você está produzindo para ser avaliado, né? Então, qual é a estrutura de um artigo de opinião? Se vocês seguirem essa estrutura, isso te garante que você produziu o gênero textual artigo de opinião. Ele é muito semelhante com o gênero redação do Enem, certo? Então, o que vocês vão ter que fazer? Na introdução, vocês contextualizam ou apresentam a questão que está sendo discutida, né? Como vocês fazem no Enem. Só que não basta contextualizar, porque se você apenas contextualiza a informação, isso aí fica apenas expositivo, né? Além de você contextualizar, você precisa delimitar a sua tese, que é o seu ponto de vista. Então, na introdução, você contextualiza a problemática e, à medida que você contextualiza, você estabelece o seu ponto de vista sobre um determinado assunto, né? O assunto que está sendo exigido. No desenvolvimento, né, nos parágrafos de desenvolvimento, você vai explicar, né, o seu posicionamento. Por que eu penso dessa forma? Então, aí você vai argumentar, tá? E aí eu coloquei essa questão aí dos contra-argumentos, porque assim, para o seu texto ficar bem construído, você já vai ter que pensar numa argumentação muito consistente para que ninguém questione ou faça uso de um contra-argumento. Ah, mas você defende isso, mas por que não pode ser assim? E isso? Então, quando a argumentação, quanto mais ela estiver bem construída, menos chance, por exemplo, o teu leitor vai ter de contra-argumentar, porque você justificou muito bem o teu ponto de vista, entendeu? Então, é como no Enem. Você vai estabelecer uma tese e vai justificar por que esse é o teu posicionamento. Vai argumentar por que você pensa dessa forma. E aí, como é que eu faço isso? Utilizando dados, utilizando informações, discursos de autoridade, aí você recorre a pensamentos de filósofos, de estudiosos, né, teóricos de diferentes áreas do conhecimento, enfim, como já falei, reportagens, notícias, pesquisas, tudo isso é uma maneira de você embasar, né, o teu argumento e deixar a tua defesa cada vez mais consistente para que você não fique apenas no senso comum, né, uma discussão mediana, e aí a tua argumentação ela fica fraca, ela não fica consistente, tá? Na conclusão, você pode fazer de duas formas. ênfase, né? Você dá destaque mais uma vez, retomando a tese, tá? Fechar com chave de ouro.
Ou você pode sugerir uma proposta de intervenção social, tá? Que é o que o Enem faz. No Enem, a conclusão do texto, eles cobram que você estabeleça uma proposta de intervenção para solucionar toda a problemática que você vem tecendo no seu texto. No artigo de opinião, você pode também fazer isso, mas se você não quiser propor nada, você pode finalizar as suas ideias enfatizando, né? Reforçando tudo aquilo que você disse com outras palavras, e aí reforça toda a tua argumentação. E aí você fecha o seu texto com chave de ouro, né? Gente, obrigado, tá? Eu vou passar a temática lá no Classroom, tá bom? E esse texto, esses slides aqui é mais para a gente relembrar as características. Qualquer dúvida vocês podem me enviar no privado, eu tiro suas dúvidas. Mas só lembrando, essa produção que eu vou colocar lá no Classroom é para todas as turmas, até quem ainda não teve aula presencial, tá bom? Muito obrigado, bom dia e até a próxima.